Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que vocês adoram, que é respondendo as perguntas de vocês. Faz um tempinho, que eu não faço esse tipo de vídeo, então esse vídeo aqui acabou ficando bem longo. Então eu dividi ele em duas partes. Essa aqui é a parte número 1 do respondendo as perguntas de vocês. E se vocês querem me perguntar alguma coisa, tem aí alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários que com certeza a produção vai escolher a sua pergunta. Não tem erro. Então vamos para a primeira pergunta. Pegar a primeira pergunta. Olá, Júlia, tudo bem com você? Eu tô ótima, gente. Tô muito bem mesmo. Bom, eu acabei vendo alguns conteúdos do seu canal e achei muito interessante o seu projeto. Faço Ciência da Computação na Unip. Tô no terceiro ano de curso e quase iniciando o projeto de conclusão de curso. Mas ainda estou em dúvida em projetos e não sei o que eu faço. Algo focado a hardware ou somente focado em software. Quais foram os passos que você teve antes de iniciar o seu projeto e que hoje vemos que é um projeto de sucesso? Ai, gente, é mesmo, é um projeto de muito sucesso. Pelo menos eu considero, né? Não sei. Ai, gente, que bonitinho. Espero que veja a minha dúvida, pois ainda não decidi o que fazer em meu TCC. A minha ideia é iniciar em outubro. Bom, ainda dá tempo de responder essa pergunta, estamos no início de outubro, não é mesmo? Gente, os primeiros passos que eu tive antes de construir o meu TCC foi realmente pensar nele, pensar sobre ele muito antes de acontecer a matéria de fato do TCC. Em Engenharia de Computação, nós temos 3 semestres que a gente faz o TCC. A primeira matéria começa lá no 8º semestre, onde a gente tem realmente aulas presenciais sobre o trabalho de conclusão de curso. Essa matéria que acontece no 8º semestre é quando a gente tem um professor em sala de aula que vai tanto nos tirar dúvidas e mostrar mais ou menos como que se faz o documento de texto, ensinar a gente algumas técnicas de escrita, tanto quanto opinar também sobre as nossas ideias do trabalho. Para quem chega nesse semestre sem nenhuma ideia, não sabe nada do que fazer, é muito difícil. Então, é muito bom tu já ir pensando antes. Eu observei que os meus colegas que não tinham uma ideia definida assim do que eles queriam fazer, eles acabaram tendo muita dificuldade nessa matéria em específico. E, infelizmente, alguns deles tiveram que atrasar o TCC por não conseguir ter uma ideia nesses 6 meses aí. Então a maior dica que eu dou é pensar bem antes. Já vai mais ou menos lá pelo 5º período, vendo o que tu gosta no curso, quais as matérias que tu mais se identifica, conversando com professores que tu tem afinidade e que dão matérias que tu gosta bastante, que tu acredita. Se tu já participa de algum grupo de pesquisa, tenta ver nesse grupo o que tu mais gosta de fazer, porque o mais importante quando tu tá fazendo um trabalho de conclusão de curso é tu fazer alguma coisa que tu acredita, alguma coisa que tu gosta. Porque assim, gente, vocês vão passar muito tempo fazendo esse trabalho. E ele dá muito trabalho, sabe? E se não for alguma coisa que vocês realmente gostam, que vocês acreditam, que vocês se interessam, não vai dar certo. Vocês vão abandonar pela metade, vão fazer de qualquer jeito. E não é legal fazer um trabalho de qualquer jeito, Ainda mais o trabalho de conclusão de curso, que é o que vai, te deixar marcado na universidade. Eu sinto uma responsabilidade muito grande construindo meu trabalho de conclusão de curso. Por isso, antes de decidir o tema, eu já estava tentando pensar alguma coisa que eu quero, alguma coisa que eu acredito, alguma coisa assim que eu quero realmente botar em prática, eu quero que isso exista, porque eu acredito que vai fazer diferença de alguma forma, sabe? Então a minha ideia do trabalho de conclusão de curso, ela nasceu junto com o meu antigo orientador de trabalho, porque eu acabei mudando de orientador no meio do meu trabalho, por conta de alguns problemas que eu tive com o meu antigo orientador. Talvez a gente converse isso em outro vídeo, que eu acreditava bastante nas ideias dele, a gente tinha uma certa afinidade. Então ele me sugeriu a ideia de fazer o Scratch tangível, trazer para o mundo real uma aplicação que é digital. E essa aplicação é para ensinar crianças a programar, é uma linguagem em bloco. Então ele jogou essa ideia, eu realmente gostei bastante da ideia e comecei a maquinar e pensar como que eu ia fazer isso. As primeiras ideias que eu tive desse trabalho são muito diferentes do que ele é hoje. Eu acabei tendo bastante influência por conta do brinquedo de programar Hope, já está dentro do laboratório. Então eu acabei me aproximando muito desse brinquedo e acabei me inspirando até demais. Então acabou que, como o meu brinquedo ele começou a invadir um pouquinho dos conhecimentos do Hope, eu acabei tendo que juntar o meu projeto realmente com o Hope. Então o meu brinquedo ele é considerado uma evolução do Hope, já que eu estava utilizando tanta coisa desse brinquedo, eu estava me inspirando tanto nele, que ele estava ficando bem parecido. Então eu conversei com o professor coordenador do laboratório e ele disse, não, sem problema, me coloca como co-orientador do trabalho e pode utilizar aí os conhecimentos do Hope e transformar, então, o teu trabalho em uma evolução do brinquedo de programar Hope. Então foi assim que aconteceu, foi algo meio que natural, assim. Eu acho que o que vale para vocês nesse início, principalmente quem ainda não tem uma ideia,
é começar a conversar com os professores. Se eu fosse fazer isso tudo de novo, eu acho que eu acreditaria um pouco mais nas minhas ideias. Eu acho que antes de conversar com os professores, eu pelo menos faria uma lista das coisas que eu gosto, de algumas ideias que eu tive, antes de conversar. Porque eu acho que daí ficaria algo muito mais original meu, assim. E daí realmente não tivesse tantas influências dos professores opinando o que fazer e eu aceitando essas opiniões, né? Eu acho que o início dessa ideia eu gostaria de que fosse algo mais meu. Claro que teve muita participação da minha cabecinha, né, nisso tudo, mas eu acho que eu queria muito voltar no tempo pra dar o primeiro estalo da ideia, sabe? Então agora vamos para a próxima pergunta. Como eu faço para entrar no Light, Júlia? Bom, gente, pra quem tá caindo aqui de paraquedas, esse aqui é o Laboratório Light, onde eu estou, né, onde eu gravo os meus vídeos. Ele é o Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação, que fica na Universidade do Vale do Itajaí, no campus de Itajaí. E bom, eu sou bolsista desse laboratório, eu não tenho como responder para vocês essa pergunta, mas eu conheço quem pode responder. Então eu fiz essa pergunta para o coordenador do Laboratório Light e vejam só o que ele respondeu. O que eu vou responder? Por quê? Tá, Rabi, me perguntaram como que faz para entrar no Light. O Light tem uma porta muito aberta, que ela é convidativa. A primeira forma é vir aqui, bater na porta, conhecer a gente, conversar com a gente. Mas também tem muitas oportunidades para quem tem interesse em conhecer mais sobre o Maker, sobre pensamento computacional, que é procurar as bolsas de pesquisa e projetos de pesquisa que a gente desenvolve. Ficou feliz das pessoas gostarem tanto do Light que eles querem entrar aqui? Ah, dá orgulho, sim. Tem muito orgulho tanto do Light quanto da equipe do Light, que é maravilhosa. Ah, que legal. Manda um beijo pra galera. Ainda não sou tão descolado. Mas eu ouvi falar que tem um canal que é muito bom, que é o canal da Júlia, que olha, tem muita gente que está se apaixonando pela área por causa do canal da Júlia. E acho que a Júlia faz um trabalho muito bom. Eu recomendo. E aí, gostaram? Vocês vão vir visitar o nosso espaço? Agora vamos para a próxima pergunta. Júlia, não tem nenhuma outra menina na sua sala? Gente, infelizmente eu sou a única menina que cursa no mesmo período que eu. Quando eu entrei no curso, a sala tinha umas 40 pessoas, um pouquinho mais de 40 pessoas, e éramos em 4 meninas, né? Isso contando comigo. E ao longo aí dos períodos, a maior parte delas saiu, e a única sobrevivente depois de mim é a Dani, só que ela acabou deixando algumas matérias para trás, então ela não tá exatamente no mesmo período que eu. Mas provavelmente ela vai já se formar no ano que vem, então tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Ainda é uma sobrevivente. Mas sim, na minha turma, na minha sala, eu sou a única menina, mas também somos uma turma bem pequenininha, né? Então nós somos em 8 e eu sou a única menina da turma. Meio triste, mas acredito que essa realidade vai mudar muito em breve. Próxima pergunta. Júlia, você sabe se nas faculdades públicas também tem essa oportunidade de trabalhar na escola? Então, gente, deixa eu só explicar um pouquinho. Eu sou bolsista do Light e eu já tive oportunidades de trabalhar com turmas aqui do Colégio de Aplicação da Univale. Então, tem uma matéria chamada Laboratório Maker, onde eu fui professora dessa matéria no ano passado, e hoje eu auxilio os novos professores dessa matéria, que também são bolsistas do laboratório e professores da escola, com todas as experiências aí que eu tive nos últimos anos, né? Então eu não tive só essa oportunidade, a gente também tem um projeto chamado Light School, onde até hoje, ainda bem, eu ainda sou professora, né? Desse projeto, que é muito legal, onde a gente traz estudantes fora da universidade, fora do colégio de aplicação, para terem aulas aqui dentro. E esse projeto ele foi se modificando ao longo do tempo. No início eram estudantes de uma escola pública aqui próxima da universidade, depois ele foi se modificando e hoje a gente atende estudantes com altas habilidades aqui da região. Então é muito legal essa oportunidade que eu tive, eu evoluí muitos talentos meus e descobri várias paixões, que é esse negócio de ser professora, dar aulas e repassar conhecimento, é uma coisa assim que eu tenho muita paixão mesmo. Um dia eu ainda vou conseguir gravar uma aula deles pra vocês, hoje eu não tenho permissão ainda pra gravar, então quando eu tiver vocês vão ver que é muito massa, assim, ensinar tecnologia, ensinar engenharia já pra galera que às vezes não tá nem no ensino médio, a gente tem estudantes que não tá nem no ensino médio ainda e eles já entendem, já conseguem fazer coisas, nossa, é incrível, assim, porque é um mundo que eu explorei só quando eu entrei na faculdade. E trazer isso pra um pessoal que tá interessado, trazer isso muito antes, sério, é muito massa. Mas assim, eu não conheço as outras universidades, eu não tenho como dizer sobre outras universidades, mas com certeza outras universidades também têm oportunidades de pesquisa, oportunidades de entrar em laboratórios, construir pesquisas. O meu irmão, ele tá estudando na UFSC, né, ele começou
no início desse semestre, e ele já está começando a se envolver com laboratórios de pesquisa, então eu acredito que tem, sim, muita oportunidade em todas as universidades. Acredito que as melhores universidades vão te dar oportunidades de pesquisa, e daí vale de tu ver aí, procurar para ver se tem alguma coisa que trabalha com escola, trabalha dando aulas. E agora a última pergunta, de novo desse menino, né? Meu Deus, aparece aí o tempo todo. Então, qual a diferença de ciência da computação e engenharia de computação? Responde aí, Júlia. Bom, sozinha eu não vou ter como responder essa pergunta, né? Porque eu faço engenharia de computação e eu sei o que uma estudante de engenharia de computação faz. Eu acho que assim, antes de entrar no curso, a gente não tem muita ideia do que o curso faz. Então, quando eu entrei em engenharia de computação, eu não sabia direito o que o curso faz. Hoje, eu sei, muitas vezes eu não sei explicar com palavras, mas eu sei dizer para vocês o que eu consigo criar. E é esse tipo de estratégia que eu vou usar para tentar descobrir, então, qual a diferença de engenharia de computação e ciência da computação. Primeiro, eu vou falar para vocês o que eu faço, o que eu consigo construir com os conhecimentos que eu adquiri no curso. Então, eu, estudante de engenharia de computação, eu consigo criar coisas integrando software e hardware. Ou seja, eu consigo construir com muita facilidade, tanto utilizam sensores, atuadores, e fazer com que esses sensores e atuadores tenham uma certa inteligência que venha através da programação. Então eu consigo fazer com muita facilidade, por exemplo, que um sensor de chuva detecte que está chovendo e um atuador, que seria o motor, recolha a minha roupinha do varal. Esse tipo de projeto vai unir tanto as partes de hardware, os sensores, os atuadores, e saber escolher qual o melhor para cada situação, quanto utilizar a programação para conseguir fazer essa comunicação entre o sensor e entre os meus atuadores. Não só isso, eu também, como estudante de engenharia de computação, tenho bastante facilidade em construir circuitos que tenham um certo nível de inteligência, mas que utilizem apenas componentes de hardware. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o projeto que eu fiz há muito tempo atrás, que era uma portinha para os meus gatos entrarem e saírem de casa, onde eu precisava que os meus gatos pudessem entrar e sair livremente de casa durante o dia e de noite eles conseguissem apenas entrar e não conseguissem sair. Para esse projeto eu tive um desafio pessoal meu, né? Não era da matéria, a matéria poderia utilizar programação também, mas era um desafio pessoal meu que eu acreditava que dava para fazer aquilo sem programação. Então, só trabalhando com os sensores e com componentes eletrônicos que trazem um certo nível de lógica para o nosso sistema, sem utilizar programação, eu consegui fazer com que realmente o meu circuito trancasse a porta durante a noite, em apenas uma das direções, sem utilizar nada de programação. Eu não utilizei nenhum tipo de microcontrolador para conseguir trazer essa inteligência que a programação traz. Seria possível utilizar? Sim, seria possível utilizar o microcontrolador e trazer programação para esse circuito. Mas como o meu objetivo era deixar esse projeto o mais barato possível, e microcontroladores, infelizmente, trazem um custinho maior aí para o projeto. Então o projeto inteiro eu consegui fazer, gente, acho que com menos de R$50. O que eu mais gastei não foi na parte eletrônica, foi realmente na carcaça de madeira que eu construí para o meu projeto. Então agora que vocês já sabem a minha opinião e o que eu faço, então eu vou entrevistar alguns estudantes e formados e perguntar para eles o que eles conseguem fazer com os conhecimentos que eles adquiriram no curso. E daí depois vocês vão poder pensar aí e descobrir qual é a diferença. Eu realmente acredito que se vocês conseguirem perceber a diferença das coisas que a gente consegue, se sente à vontade de criar com os conhecimentos que a gente adquiriu no curso, vocês vão conseguir sentir a diferença como a gente sente. Oi, eu sou Eliezer Ademir de Jesus, sou músico, professor nos cursos de Ciência da Computação, Sistemas para a Internet e Música. Vou falar um pouquinho dos trabalhos que eu desenvolvi na minha graduação, já há alguns anos atrás, em Ciência da Computação. Logo no primeiro período eu me apaixonei por programação. Meu professor era o professor André Rabi, trabalho com ele até hoje aqui no Laboratório Light. Ele foi o professor de algoritmos e programação, primeiro período. E eu lembro que logo no início do semestre nós tínhamos um trabalhinho para fazer e o desafio era fazer um carrinho que se movia automaticamente, se movia da direita para a esquerda na tela, e um míssil caía nesse carrinho. A posição do míssil era randômica, era sorteada, e caso a posição do míssil coincidisse com o carrinho tinha que morrer. E aí na época eu, além de fazer o trabalho, que eu adorei, já estava me apaixonando por programação ali, eu também fiz uma musiquinha, eu descobri como usar o speaker dos computadores, aqueles computadores desktop antigos tal, tinha um speaker lá, e tinha uma funçãozinha beep, se eu não me engano, que tinha um parâmetro, esse parâmetro era a frequência do som que o beep gerava. Quando eu descobri isso, eu disse, cara, dá para fazer música com isso aí. E aí, então no meu programinha, no final do programa, da execução do programa, ainda tocava uma musiquinha, né?
porque eu já estava querendo juntar música com computação. Depois, pulando um pouquinho aí para o terceiro período, eu lembro que na disciplina de estruturas de dados, eu queria muito ver, por exemplo, fila, lista, e aí eu pensei numa fila, geralmente os professores dão exemplo de fila de pessoas em banco, esse tipo de coisa. E aí eu pensei em uma fila de heróis. Eu tinha uma série de heróis Marvel, fiz um simulador realmente, que os heróis iam entrando na tela e formavam uma fila. E aí você poderia tirar eles da fila e eles iam se reorganizando e tinha as animações deles se movimentando. Na verdade, ali eu estava bastante interessado em como programar animações, como programar games, e eu sempre estava juntando tudo. Então eu peguei o trabalho da disciplina, que era programar uma fila, e aproveitei para juntar com programação de sprites, né, como renderizar sprites em jogos 2D. Depois eu lembro que no quinto período, junto com um colega que hoje também é professor na graduação, o Antônio, professor hoje de engenharia de software, é um empresário muito bem sucedido aqui na região, nós fizemos um dominó. E esse dominó rendeu pra caramba, porque a princípio ele era local, só rodava na nossa máquina. Depois nós usamos ele em inteligência artificial e adicionamos um player que era o computador, jogando daí com inteligência artificial. Era bastante bom, geralmente ganhava da gente, porque nós éramos jogadores ruins de dominó. E depois a gente ainda fez isso multiplayer. Na disciplina, se eu não me engano, de sistemas distribuídos, a gente resolveu implementar um cliente e um servidor para esse jogo, e aí o jogo virou multiplayer, né, e a gente foi trabalhando em cima disso. E o último exemplo foi o meu trabalho de conclusão de curso, que chama-se Zorelha, Z-O-R-E-L-H-A. Ele está disponível até hoje online, já faz algum tempo que eu trabalhei nele, e ele também foi uma junção das coisas que eu sempre gostei muito, programação e música. Eu fiz um software para trabalhar percepção musical com crianças de 5 a 6 anos. E eu acabei juntando, na época eu já era pai, né, minha filha estava, acho que não tinha nascido ainda, estava na encomenda. Mas eu já estava interessado nessas questões de educação musical e acabei juntando tudo. Foi um trabalho muito legal, muito gratificante. Me rendeu um prêmio chamado Prêmio RIVED, de Objetos de Aprendizagem. Eu lembro que na época o prêmio foi em dinheiro, eu comprei meu primeiro notebook com o dinheiro desse prêmio. Publiquei, se eu não me engano, 5 artigos ao todo desse trabalho. Viajei com esse trabalho, apresentei esses artigos em outros lugares. Então foi muito gratificante, foi extremamente gratificante, e através desse trabalho eu conheci pessoas como a minha co-orientadora na época, a professora Mônica Uriarte, que era coordenadora do curso de música, e pelo contato com ela que eu tive no trabalho, anos depois ela me chamou para lecionar no curso de música. Então foi um trabalho extremamente importante que me colocou em contato com muita gente que toma decisões, e eu pude mostrar a essas pessoas o que eu conseguia fazer e o quão apaixonado eu era pelas coisas que eu fazia, né? Então foi um trajeto muito legal e é bastante interessante relembrar isso tudo, né? Espero, de alguma maneira, incentivá-los a fazer coisas legais durante a graduação. Isso aí. Então, eu sou Paulo, eu fui estudante de ciência da computação aqui na Univale e atualmente estou fazendo mestrado em computação aplicada. Deixa eu pensar. Acho que foram 3 coisas mais ou menos que eu me orgulhei durante a graduação de ter criado. Uma delas foi no começo da graduação, que foi um site para... acho que era um sistema para educação ambiental aqui em Santa Catarina. Foi um site bem simples, mas como estava no segundo, terceiro período, eu não fazia nem ideia de como fazer um site. Ele foi feito em Joomla, uma linguagem que hoje eu me arrependo bastante, mas é a vida, era o que era exigido. E foi os primeiros sites que eu fiz. Ele foi para o ar, ele funciona até hoje, então é uma das coisas que eu me orgulho, por ter sido o primeiro. Acho que isso foi mais ou menos o terceiro ou quarto período que eu criei ele. A segunda coisa que eu gostava de fazer era mexer bastante em projetos de arquitetura de computadores, que era criar na linguagem mais próxima à máquina aquilo que quase beira o binário algum programa de computador. Apesar de ser bem simples esses programas, isso me dava uma noção maior do que era realmente a ciência da computação e como as coisas começam a subir de nível e ficar mais abstratas. Isso dava uma base pra gente. E a terceira e última coisa, que foi algo que eu queria fazer até quando eu entrei na graduação de ciência da computação,
Era um mod para Minecraft. Eu tinha essa ideia de quando eu comecei o curso. Durante o curso a gente nunca desenvolveu, então eu decidi fazer isso ser o meu TCC. E ele funciona, era um robô que você podia programar ele fazia as tarefas que você mandava no jogo, tipo ir para frente, para trás, coletar e colocar blocos, e a programação dele era parecida com o Scratch. Nisso eu mexi com tópicos como descompilação, tudo dentro das normas legais do jogo. Confia. Descompilação, mexi também com OpenGL, que é uma daquelas linguagens de baixo nível, que é para criar triângulos e quadrados assim bem a nível da placa de vídeo. E eu acho que era isso. E ele funcionou, rodou normal. Tinha alguns problemas de interface, mas nada que a gente não pudesse dar conta agora, né? É só ter tempo de novo. Mas para um TCC foi muito bom. É isso. Oi galera, meu nome é Eduardo, eu faço engenharia de computação. Peraí que eu tô recebendo um telefonema. Ai. Alô? Oi. Eu vou falar pra vocês algumas coisas que eu criei e que me marcaram. A primeira coisa que eu lembro de ter criado, que eu me orgulhei bastante, foi um dos primeiros programas utilizando a linguagem C. Eu não sabia programar ainda e a professora Fernanda me ensinou bastante sobre programação, então eu consegui criar os primeiros programas, eram bem simples, mas eu mexia em bastante coisa nos códigos para deixar eles bem bonitinhos e tal, a interface bonitinha. E a professora sempre gostava dos meus programas porque eles tinham um apelo pro design, por mais que não pudesse ser feito muita coisa usando C. Eu tentava deixar bonitinho e eu gostava de chegar em casa, mostrar pro meu irmão, pra minha mãe as coisas que eu tinha feito. Então me marcaram bastante os primeiros programas em C que eu fiz. Outra coisa que me marcou bastante na faculdade foi aprender sobre banco de dados. Eu consegui visualizar como um banco de dados é criado e criar o meu próprio. A terceira coisa que eu lembro de ter criado, que me orgulho bastante, é uma fechadura que se conecta com um aplicativo e ela diz quem entrou e quem saiu, a hora que entrou, a hora que saiu. Eu fiz isso para um trabalho de eletrônica aplicada com o professor Walter e, eu tive que usar bastante conhecimentos. Foi o primeiro projeto assim que envolveu muitos conhecimentos, tipo, em um só, e no final deu tudo certo, eu apresentei e foi um sucesso, eu gostei bastante. E é claro, uma das coisas que eu tô criando agora na faculdade são os Retroblocks. Eu crio dentro da faculdade, dentro do Light, ele está sendo meu TCC, também está sendo a empresa que eu tô abrindo. Então é uma coisa que eu tô criando aqui dentro da universidade e que me deixa bastante orgulhoso. Os Retroblocks, para quem não sabe, quem assistiu o canal há mais tempo e não perde nenhum vídeo deve saber, mas quem não sabe o que são os Retroblocks, são componentes eletrônicos para crianças e jovens aprenderem eletrônica. E é isso, essas foram as criações que mais me marcaram e agora é contigo, Júlia. Gente, lembrando sempre que o seguinte, não significa que se tu faz um curso, tu não pode aprender nada que o outro curso tem, sabe? Só significa que tu não vai ter esse conteúdo mastigado, às vezes, em uma aula e prontinho ali pra ti. Muitas das coisas que hoje eu me sinto à vontade em fazer, eu também não aprendi no curso, eu tive que aprender muito por fora. A internet tá aí pra desvendar todos os mistérios que a gente precisa, né? Então não acha que tu vai entrar no curso e é igual uma receita de bolo, sabe? Tu vai fazer isso e é isso aí, tu vai atuar dessa forma. Tu precisa ser muito aberto para conseguir integrar todas as coisas que tu gosta. Então se tu acha que tu tá numa área muito de software e que tu também se interessa por hardware, cara, não precisa necessariamente mudar de curso, sabe? Tu pode aprender isso por fora e acabar juntando esse conhecimento que tu adquiriu por fora com o curso que tu tá cursando. Entenderam como é que funciona? Então fica tranquilo que isso aqui não é uma receita de bolo, sabe? Tu vai se achando e tu vai moldando a tua personalidade dentro do curso. Tanto que eu e todos os meninos que estão se formando junto comigo, cada um de nós tem uma personalidade diferente e tem conhecimentos totalmente diferentes um dos outros, sabe? Por mais que a gente está cursando engenharia de computação, alguns mandam melhor em software, alguns mandam melhor em hardware, algumas pessoas estão se focando mais para a área científica, outras mais para a área da indústria, outras mais para a área de educação, como eu. Então assim, gente, no final, tu vai ser algo único. Tu e todas as tuas características vão estar ali misturadas para formar quem tu vai ser quando tu se formar. Então, às vezes, se tu tá muito em dúvida, entra em um deles, se tu não gostar, tu consegue trocar, não fica pirando assim, que tipo, eu tenho que fazer a escolha certa e acabou-se. Se tu sabe que tu quer ir pra área de tecnologia, cara, isso já é um ótimo começo, assim. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje, lembrando que esse daqui é a parte 1 e logo já vai vir a parte 2. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!